independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, sejam bem-vindos a mais um Cozinha Profissional TV ao vivo aqui pelos estúdios da UTV São Paulo, hoje dia 19 de março de 2012, são 12 horas e 5 minutos, programa ao vivo, dedicado exclusivamente ao setor de alimentação fora do lar. Você que tem um restaurante, uma padaria, uma lanchonete, cafeteria, enfim, pizzaria, todos os estabelecimentos voltados para o setor, esse é o seu programa dedicado exclusivamente. Eu sou Alan Bana, do meu lado direito, Thiago Martinelli. Bom dia, Thiago, tudo bom? Bom dia, estou aqui no chat da UTV já abrindo o canal para vocês participarem. É só entrar aqui no altv.com.br, faz um cadastrinho, então você entra aqui, é bem fácil, não fica só assistindo, participa, conversa com a gente. Tem sempre gente que está sempre participando aqui com assunto interessante, questões boas. Lembrando também Cozinha Profissional no Twitter, que é o @cpfoodservice. Eu estou de olho no Twitter aqui durante todo o programa e estou de olho no Facebook também, tanto no Facebook /cpfoodservice, que é o nosso profile, que infelizmente já está cheio, quanto no Facebook /revista Cozinha Profissional. Dá até para falar aqui no chatzinho do próprio Facebook, mas vem para o chat da UTV que dá para interagir melhor. Então segue a gente, dá uma olhada nas redes sociais. Além de informação, a gente está sempre com o canal aberto para receber vocês. Thiago, você tinha lançado uma promoção aí para quem curtia a página do Facebook, concorria, ou concorre, né? Concorria porque está aberto ainda, na verdade. Isso. Me explica direitinho, mais ou menos, a sua promoção, que é para as pessoas curtirem, né? Como você explicou, o Thiago explicou, o Cozinha Profissional normal do Facebook atingiu 5.000 seguidores e aí abriu uma outra, né? Que é a fanpage, correto? Isso. E aí estamos com uma promoção bacana, Thiago, qual que é? Perfeito. Você vai ali no Facebook /revista Cozinha Profissional, que é a nossa fanpage, não é o profile. Você dá um curtir ali, a gente vai pegar essa lista de quem está curtindo a Cozinha Profissional e vai sortear um DVD da Ferramentas de Gestão, o Engenharia de Cardápio, para ajudar aí na sua gestão, 5 unidades na verdade, desse DVD, para essas pessoas que estiverem nessa lista de curtir do Facebook. E falando em gestão, Thiago, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que nós vamos um assunto bem bacana sobre gestão de pequenos estabelecimentos, médios estabelecimentos, além de self-service, entre outros assuntos do setor de alimentação fora do lar. Está aqui no meu lado esquerdo, nos estúdios da UTV, o Henri Magnier, perfeito na pronúncia, Henri? Maravilha. Olha, você viu que o meu sotaque pegou bem aqui, né? Belga, chefe de cozinha, administrador de empresas, tem uma creperia perfeita. E consultor também do setor e professor. São várias funções dentro do setor de alimentação fora do lar. Eu digo que você gosta mesmo, né? Adoro. Como é que surgiu essa vida de restaurantes, do setor de food service? Na verdade, isso aí foi um acidente de percurso. A maioria das pessoas falam que é um acidente de percurso. Né? O meu foi uma trombada, na verdade, né? O que acontece? Eu tinha, no final dos anos 80, uma pequena indústria de bijuteria. E eu queria montar um varejo. Então eu fui atrás de um ponto comercial. Eu achei um ponto comercial, comecei a fazer a medição do espaço, comecei a fazer alguns layouts. Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo, mais precisamente na Casa Verde. E aí, quando chegou a hora do almoço, fiquei com um pouquinho de fome, né? Você vê que eu sou um sujeito bem nutrido, né? Olha que situação. E aí eu fui atrás de um lugar para comer. E o único espaço que tinha na época era uma padaria, lotadíssima. Pensei bem e falei assim, pera um pouquinho, existe uma carência de alimentos por aqui, de refeições. Então isso no final dos anos 80 você viu essa necessidade? Exatamente, naquele lugar. Falei, sabe uma coisa, eu vou dar uma guinada. E aí o ponto destinado a ser um varejo de bijuteria virou um restaurante. Mas Henri, é uma loucura isso, porque eu tenho que entender que você ia ter uma bijuteria, né, uma loja totalmente diferente do que você, acabou caindo no setor de alimentação fora do lar, não conhecia nada sobre o assunto. Como é eu que foi? praticava algumas coisas, tipo churrasco de fim de semana, né, etc. Mas realmente, sabe o que acontece, Wellington? O empreendedor é assim, certo?
ele é um camarada meio fora do eixo. Então, de repente, ele dá uma guinada. Foi o que eu fiz. Não, totalmente, uma guinada. E aí eu comecei a me inteirar do assunto, eu comecei a comprar muitos livros, pela minha formação, inclusive, europeia, eu tenho acesso a muitas publicações, muitos livros do ramo. Você não nasceu no Brasil? Não, nasci Quando na é que Bélgica. você veio para o Brasil? 1960. 1960. De lá para cá, se apaixonou pelo país. Sim. Eu sempre faço essa pergunta, né, para as pessoas que não nascidas no Brasil, porque o Brasil é engraçado, você vem, não sei se aconteceu com você vem, fica e não volta mais. Obviamente volta às vezes para visitar familiar, para saudade. E comigo o que aconteceu foi o seguinte, o meu destino não era Brasil, era Canadá. Era Canadá, certo. Que está lá em cima, no Lá em norte, cima, né? onde se fala francês, etc. Certo. E Montreal numa feira, era aquela parte mais que você queria. E naquela época, 1958, houve uma feira internacional em Bruxelas que congregava N países. E o Brasil era um deles. Então, quando eu entrei no estande do Brasil, cheirei aquele café, certo? Vi aquelas mulatas, aquele sol brilhante, né? Eu falei, é para lá que eu vou. Chegou aqui e teve tudo isso? Tive, com muito suor, né? Com muito suor, é verdade. Muito suor. Mas é engraçado, Henri, tudo começou assim, você tinha uma ideia na tua vida e foi pro outro, né? Não era para vir pro Brasil, era para vir pro Canadá, era para ter outro tipo de loja, acabou tendo um restaurante. Não, e o interessante também é que esse restaurante, quando eu montei, eu não sabia bem o que fazer. Nada, totalmente leigo. Eu falei, bom, eu vou montar um restaurante, eu vou fazer uma comida caseira, etc. Mas não tive sucesso. Aí eu tive que buscar uma forma para tentar levantar o restaurante. O que eu fiz? Inventei de fazer um restaurante por quilo, que não existia na época. Não existia nada disso na época. Fechei novamente o restaurante e anunciei que daí a 30 dias eu iria abrir o primeiro restaurante por quilo do país. E quanto tempo você ficou no restaurante antes de fechar e reabrir? Um mês. Um mês só? O tempo de fazer a mudança, certo? E aí os clientes que já tinham ido... Muito louco, isso é interessante. É coisa de doido. Os clientes que já tinham ido frequentar uma vez, me perguntaram, mas restaurante por quilo? Não, restaurante por quilo, o que é? A gente tem que se pesar antes, depois? Como é que funciona isso, né? Esse é o conceito que eu só tinha na época, né? Falei, não, a gente vai pesar o que você vai comer. Só 30 anos atrás. 30 anos atrás, exatamente. E aí a coisa foi indo, o sucesso foi acontecendo. 5 giros no almoço, né? Era chamado a bandeja voadora. Porque o cliente tinha que levar a bandeja dele na boqueta. Tá. E aí por que voador? Porque não tinha espaço. Então tinha que levantar a bandeja para levar na boqueta. E o sucesso foi estrondoso. Foi legal isso. Aí fiquei doente. E na minha convalescência eu escrevi um livro chamado Dinheiro por Quilo. A cabeça continua funcionando na cama. Depois de me restabelecer, eu levei o meu material para o Senac. O Senac viu o material e falou assim, não, você vai dar aulas aqui. Editora Senac, porque a Senac... No tempo não tinha editora aí no Senac. Era o Senac lá da Barra Funda. E aí o pessoal olhou o material e falou, não, você vai dar aulas. Eu falei, eu nunca dei aulas na minha vida. Não, você vai dar aulas aqui. Certo? E eu comecei o primeiro curso de restaurante por quilo do país também. Olha só. E assim a coisa foi evoluindo. Que bacana. Olha, eu vou dizer pra você que eu brinquei aqui que é uma loucura o que você fez, porque acredito, lendo o teu livro, que você deve falar aqui ou comentar no assunto do setor, de que geralmente as pessoas abrem um estabelecimento porque tem paixão, ou porque sabe cozinhar, a sogra, a mãe, e abre. E você sabe mais do que ninguém, geralmente não dá certo. Esse é o meu prefácio. E você está ensinando justamente o que você... Passei. O que você passou por isso. Né? Passei por isso, claro. E a fórmula justamente é essa, né? Eu gostaria que as pessoas evitassem de acalentar o sonho do... O que você fez exatamente, né? Você disse a fórmula que você fez, mas geralmente a gente tem que dizer, é tentar ensinar a não fazer dessa forma, ter um pouquinho mais de estrutura, acredito eu que você teve muita dificuldade. Exatamente. Não, e pela minha formação acadêmica também, eu percebi que tudo isso daí poderia ser transformado num sistema de administração também. Daí o livro, certo? Porque quem monta um restaurante, muitas vezes não tem a bagagem necessária para administrá-lo. Quer dizer, tem aquilo que você falou, tem receitas de sucesso e acho que só com aquilo já vai fazer a festa, né? Mas não é bem por aí. É justamente ao contrário. Né? Você tem que entender, num primeiro tempo, mais de administração propriamente do que de cozinha. Sim, com certeza. Certo?
Porque você tem que estabelecer uma série de padrões, uma série de parâmetros para poder vender o teu produto. E se você não tiver bagagem, é difícil. É porque geralmente a rescisão de trabalho é o que? Você recebe um X, né, de dinheiro e... O que eu ia falar? Esse X é justamente investido em restaurante, a grande maioria das pessoas, né? Exatamente. Porque é um sonho que você acalenta. Você vê um sonho colorido, né? Eu tenho o meu restaurante, eu tenho os meus pratos maravilhosos, tudo é bonito no teu sonho, né? Aí depois você passa para a realidade. Então o que acontece? Quando a gente monta um restaurante, certo? A gente monta assim, para quem não tem bagagem, né? Monta assim no risco 100%, tá certo? E é isso que deve ser evitado. Não, com certeza, é isso que a gente vai falar. Eu quero mostrar para vocês aqui o livro, Administração Simplificada. Aqui, ó, tá perfeito. Aí, agora sim, Administração Simplificada para Pequenas e Médios Restaurantes. E é legal que você pega a grande fatia do setor food service, porque a grande maioria, 90% dos estabelecimentos do Brasil, são de pequeno e médio porte. Na verdade, os grandes formadores de opinião, esses grandes também são uma pequena porcentagem perto de tudo isso. E geralmente eles já têm uma estrutura que comporta a administração, né? E pela editora Varela, na verdade. A gente falou aqui do Senac, tem a editora Senac também, que abraça grandes livros aí no Brasil, justamente para o nosso setor, mas no teu caso é a Varela. Primeira edição, eu estou tentando procurar aqui. Nessa já deve estar na terceira. Terceira edição. Um dos primeiros livros que saiu. Né? E o bom desse material é que ele é totalmente acessível. Quer dizer, mesmo para uma pessoa que nunca tem ouvido falar em administração, linguagem fácil de assimilar, bem explicativa, né? O porquê de implantar determinada coisa, entendeu? Então isso ajuda muito, porque a linguagem é muito simples. E eu tenho notado, você também provavelmente, que o setor tem procurado mais não só cursos, mas palestras, feiras, a própria Cozinha Profissional Revista e livros também. Tem procurado mais essa atualização, essa busca por informação. Isso é muito bom ver que no nosso setor, né? Eu até diria que é uma questão de sobrevivência. Sim. Se você não tiver algum tipo de formato nesse sentido, você está fadado a não ter sucesso. Eu tenho aqui, me corrija se eu estiver errado, eu também tenho Dinheiro por Quilo. Sim, esse foi o primeiro. Foi o primeiro de todos. Foi o primeiro de todos. Aí nós mudamos o nome porque parecia muito pejorativo, digamos assim. Né? Entendi. Aí passou para Manual do Self-Service. Manual do Self-Service, que seria então uma continuidade do Dinheiro por Quilo. Repaginação então, do primeiro. praticamente 3 livros ali, o Dinheiro por Quilo acabou se transformando no manual. E deu origem também nesse último que trata apenas da parte administrativa. Né? Controle de estoque, controle de compras, enfim, uma série de coisas. Nós vamos falar sobre isso bastante. Thiago Martinelli, abertura para você aí. A Ana está aqui no nosso chat, a Ana Maria está falando, não deve ser fácil administrar no restaurante. Existe realmente essa noção de que é fácil? E o que é aquele chefe que sabe cozinhar vai encontrar de dificuldade? Até queria dar um gancho na publicação. Que ferramentas que ele vai usar para deixar a coisa mais simples? Ok. Bom, claro que não é fácil administrar, né? Isso é evidente. Mas dá para simplificar a administração. Né? Você não precisa ser necessariamente um administrador de empresa formado para poder administrar o restaurante, certo? O nosso material, o nosso livro, ele foca praticamente a administração através de planilhas simples, planilhas Excel. Né? Nós chegamos, inclusive, não no livro, mas chegamos a desenvolver uma planilha Excel até para controlar a validade dos produtos, certo? Que eu mesmo já fui alvo, já perdi o emprego como chefe, porque eu trabalhava num restaurante onde foi detectado uma amostra, praticamente, que não tinha data de fabricação. E eu perdi o meu emprego por causa disso. Então eu acho que até essa parte do controle de validade pode ser feito através de planilha. Então tudo que o livro aborda pode ser feito através de planilha. Então qualquer máquina, qualquer computador tem um Excel, né? Outra vantagem que nós temos nessa simplificação é que nós também fornecemos, junto com esse livro, não estou fazendo propaganda. Não, pode falar, não é propaganda não. Simplificado, né? É isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. Um CD onde você coloca já na sua máquina e já tem todas as planilhas montadas. Basta você preencher e acompanhar. Então, é possível uma pessoa que tem o seu estabelecimento com um computador simples, tem a Word, Excel, Access, aqueles programas, você administrar perfeitamente. Perfeito.
Né? Entrada de produtos, eu vi aqui ficha técnica bem simplificada, né? Porque tem uma ficha técnica mais detalhada. E é possível tudo isso? É possível tudo isso. E o mais importante ainda de tudo isso é que muita gente não se dá conta, principalmente em restaurantes self-service, que para você obter lucro, você precisa produtividade e principalmente controle dos gastos. Então, por exemplo, você monta um buffet de self-service com 300 quilos de alimentos. Tá certo? De repente, no fim do teu serviço, sobrou 100 quilos. Tá. O que é aquilo? É o teu lucro que ficou ali. Quer dizer, se você não souber administrar isso, essa saída de produto da cozinha para o serviço e a volta desses produtos para a cozinha ou para o lixo, tá certo? Como é que você vai controlar o teu custo? Está perdendo dinheiro. Acredito que na abertura de um estabelecimento self-service é bem mais difícil você encontrar, né? Você não tem a ideia ainda da clientela e da frequência. Então o erro, assim, essas sobras ou a falta, é normal isso no início de um estabelecimento. Mas como evitar que mesmo assim não aconteça? Ok. Estatisticamente, em primeiro lugar. Vamos lá. Certo? A gente sabe que não dá para adivinhar, certo? Nos primeiros dias de uma operação de restaurante, o quanto vai ser consumido. A gente já sabe, por experiência própria, que a média de consumo está entre 400 e 500 gramas. Se você sabe, por exemplo, que na primeira semana você tem uma média de 100, 150 gramas por dia, automaticamente não vale a pena você fazer 300 quilos de comida. Tá certo? Então você fala, bom, eu vou dividir esse consumo de 400 gramas per capita em número de opções que eu tenho no meu balcão. Tá certo? E aí você vai trabalhando quantitativamente esse volume para cada opção. Então você tem que, você usou o nome per capita 400 gramas, você divide entre todos os produtos que você tem ali. E a clientela que você estima que está frequentando o seu restaurante. E é mesmo assim, para você estimar essa clientela, o número vai muito do ambiente, onde você está, a localidade, se é empresa, se vai ser durante o dia, quem você vai atender, se é escola. A característica do restaurante self-service e por quilo é essencialmente alimentar quem está na região. Certo? Ele não é um restaurante de lazer. Onde você vai atravessar a cidade para... Não. Ele abastece não é o termo, ele alimenta, certo? Uma micro-região. Tá certo? Então, se você tem um fluxo bom, certo? Principalmente de empresa, na hora do almoço, você tem potencial de venda. Tá certo? Isso é o ponto fundamental. É ter uma frequência na região muito forte na hora do almoço. Aí é briga de quarteirão, certo? É puxar para você. Sim. Certo? Porque todos que trabalham na região, todos os seus concorrentes também alimentam. Sim, estão brigando pela mesma fatia. Então é brigado pela tua fatia. E qual que é o principal erro de quem administra um estabelecimento desse porte? É não se atualizar com informações. Ou seja, é achar que tudo é mero acaso, quando na verdade tudo deve ser controlado. Desde as suas compras até a fixação de níveis de estoque, né, até o desperdício na produção, né, que às vezes são pequenos detalhes. Por exemplo, descascar uma cenoura. Se você pega um facão para descascar uma cenoura, você vai ter uma perda muito grande. Agora, se você pega um dispositivozinho descascador, a tua casca vai ser menor. O que você vende? Você vende quilo de comida. Quer dizer, a casca grossa é pesada, ela foi para o lixo. Certo? Então automaticamente você está desperdiçando. E fora que a gente sempre comenta aqui que existem alimentos que quando você consegue utilizar as partes que a gente fala não convencionais para fazer alimento também. Então é importante isso também, gente. Às vezes a casca de uma laranja é utilizada para fazer algum doce, algum suco. Perfeito. E existe uma coisa também muito importante no ramo comercial de alimentos, é o seguinte, é um tal de fator de correção. Você compra, por exemplo, 1 quilo de carne, ele não vai se transformar depois de cozido em 1 quilo. Você tem as aparas, você tem ele vai perder aparas, ele vai perder peso, entendeu? Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta. Há carnes que rendem mais, há carne que rende menos. Se você comprar congelado, né? Se você comprar congelado, você tem perda. Se você, o consumidor de restaurante self-service se tornou tão esperto que quando existe alguns alimentos com osso, ele consegue, na hora de tirar o alimento da cuba, deixar o osso e levar a carne. Certo? Ele pensa, eu não vou pagar pelo osso. Certo? Então ele faz uma mágica, né, para conseguir retirar apenas a carne. Porque às vezes a gente olha, o Thiago, a gente lá na editora, a gente costuma comer em self-service diariamente, e você vê lá frangos com osso e aquilo, né? Obviamente
Ou ele estava repassando isso. Exatamente. Ou se você fizer isso, faça com que o frango já saia completo no prato, né? Ou seja, Pode desossar ele ali na panelinha, é uma exatamente. coisa. Thiago, você sabe que até o ponto de cocção do alimento é importante, né? Para você evitar desperdício. Por exemplo, frango, sobrecoxa. Você vai colocar a sobrecoxa no forno, você tem que observar o ponto. Porque de repente, se você esquece lá, ele vai perdendo peso, vai perdendo umidade. Aí ele fica super assado, mas em compensação você perdeu uma determinada mais margem. seco, né? Mais... Exatamente. Olha só. Tudo isso faz parte. Isso é bem legal, bem bacana. Isso você fala no livro também. Também. Isso é dicas, né? Dicas, com já certeza. Thiago. Eu queria saber, eu estava até conversando outro dia com um consultor que saiu para o Marcos Sampaio, que falava sobre self-service fora do Brasil, que é difícil, agora que tem um movimento, ele estava comentando que ele viu. Por que esse modelo funciona tão bem aqui no Brasil? Por que o consumidor busca mais esse tipo de estabelecimento? Por que ele vai ali em vez de ir num restaurante à la carte, no dia a dia dele mesmo? Bom, são vários aspectos, né? Um deles é tempo. Se você for frequentar um restaurante à la carte no almoço, você jamais vai conseguir almoçar em 20 minutos. Porque lá fora não tem esse trânsito, né, também, né? Lá fora não tem esse trânsito, nós temos, uma brincadeira. Também é isso, né? Eu, para chegar aqui, eu errei feio. Então, 45 minutos para vir do Sumaré até aqui. Do Sumaré, que é mais perto. Nós do Morumbi... Exatamente. Eu só tinha que pegar praticamente entre o Penteado e Paulista, mais nada. Eu levei 45 minutos. Brincadeira. Aí tá uma das maiores explicações é... Exatamente. Outra, ele tem livre escolha de comer o que ele deseja comer. Ele não precisa se fixar, eu tenho um cardápio no restaurante convencional que tem um contrafilé com arroz e fritas. Não, eu não quero o arroz, eu quero um contrafilé com fritas. Certo? Mas ele vai pagar pelo arroz. Eu vou dizer para você, Henri, pessoalmente eu adoro o self-service, é onde você escolhe, onde você tá com vontade de comer aquilo. Tá certo que na semana existem aqueles lá, feijoada, costuma ser de quarta, massa no outro dia. Você tem mais ou menos um pré-cardápio. Mas assim, a variedade, eu acho isso uma modalidade aqui no Brasil excelente. Muito Só bom. que não se pode incorrer no erro de ser muito repetitivo. Porque você acaba perdendo muitas vezes o cliente por causa disso. Nós mudamos recentemente, isso é a maior prova, né, Thiago? Nós mudamos recentemente de fornecedor, eu digo de restaurante, porque não tinha variedade. Foi isso mesmo, perdeu. E perdeu uma empresa com não sei quantos funcionários, que a maioria vai seguindo, porque se almoça praticamente todo mundo. Perfeito. Quando eu montei o meu primeiro restaurante, eu tinha 8 opções de pratos quentes e 8 opções de pratos frios. Só que nós mudávamos o cardápio todo dia. Isso é ótimo. E ninguém sabia praticamente o que ia ter no dia seguinte, a não ser arroz e feijão. Certo? Então, era até uma surpresa para o cliente. Então, nós mantivemos a fidelidade dos clientes através dessa renovação diária de cardápio. Isso é muito importante para você fidelizar. Com certeza. E utilizando mais uma vez a nossa experiência, almoçamos recentemente em um estabelecimento de self-service, numa padaria, obviamente uma localidade muito boa aqui em São Paulo, ali na Faria Lima, onde o buffet era excelente, Thiago, né? É verdade, a gente comeu mais do que costumamos, né, comer, porque a oferta ali, os olhos, é verdade, você gosta de tudo, você quer comer tudo, e se você faz bem feito, o cliente vai comer, não adianta. Exatamente. Mas até para restaurante com menos opções, o importante também é a rotatividade dos alimentos na apresentação. Né? Nada mais feio do que um arroz ou um feijão ressecado. Certo? Quer dizer, o cliente já fica inibido de pegar aqui, porque a própria imagem do feijão já demonstra que ele não é apetitoso. Sim. Então são detalhes que devem ser... O colorido nessa hora é muito bom. É muito importante, né? Não repetir as mesmas cores nos espaços, né? Diversificar as apresentações, tudo isso aqui são apelos, dicas. Né? Que dicas você daria, para caso, por exemplo, hoje nós temos uma procura por alimentação saudável muito grande. Você tem mulheres que comem bem menos, mas gostam mais de uma salada. Como é que agradar, às vezes, num médio pequeno estabelecimento, agradar uma variedade muito grande de pessoas e de comensais? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, você tem que conhecer o perfil do teu público, certo? Mas em segundo lugar... Mas assim, desculpa, o trabalho de diversidade é muito grande mesmo, sim, assim, né? Sim, sem dúvida. É você fazer esse balanceamento. Tá. Né? Quer dizer, você destinar determinadas receitas para o público. Né? Tem muitas mulheres que querem comer menos, né? a nível de peso ou a nível de produtos mais pesados. Né? Então você vai trabalhando esse aspecto. Nós tivemos, alguns anos atrás, até uma ideia de fazer um restaurante com bandeirinhas coloridas que davam mais ou menos um norte para o usuário, o que era mais calórico, menos calórico, tá certo? Para ele mesmo escolher.
Então, se você tem, por exemplo, vamos dizer, 3 cores diferentes, verde, vermelho e amarelo, certo? O verde pode comer à vontade. Amarelo, atenção. Vermelho, muito calórico. Quer dizer, só com um sinalzinho desse você consegue alertar o cliente, né, sobre esses alimentos. Numa visita que nós fizemos na Unilever, na sede da Unilever, fomos almoçar lá no restaurante deles, eles deram uma ideia muito bacana, isso utilizado mais para self-service, pequenas plaquinhas, não somente com o nome, porque isso é um erro, né? Porque já tem estabelecimento que nem o nome coloca, você fica perdido. Mas as calorias, né? Isso é bem bacana, mas a maioria não faz isso, não adianta. Não, nós tentamos, né? A gente percebeu. Mas o que aconteceu? Não deu? Não, por isso que a gente mudou para cores. Tá. Porque a gente percebeu que não há tempo dele ler ou de fazer a somatória das calorias. Tá. Porque na medida que ele vai enchendo o prato dele, ele vai colocando mais calorias. Então houve essa mudança, vocês testaram? Nós testamos. E aí, como é que foi a receptividade? Foi melhor. As cores? As cores já viram. Quantas cores, mais ou menos? Nós tínhamos 5 ou 6 cores. É o perigoso, vai firme. E nós temos também os utensílios, que também eram padronizados, né? Quer dizer, uma concha, 2 conchas, etc, etc. Quer dizer, tudo isso aí, pelo menos, se não resolve o problema do controle das calorias, pelo menos dá uma ideia mais abrangente do que é mais saudável, menos saudável. Né? Em alguns casos também colocar os ingredientes principais também do prato. Não é um resumão, mas é bacana isso. Sem dúvida. É porque tem pessoas que têm determinadas restrições, né? Muita pimenta, né? Muito isso, muito sal, né? Que deveria ser também já uma preocupação do próprio dono de restaurante. Só em cima dessa ideia de diminuir o sódio, certo? Você já pode ter um diferencial, certo? Você pode produzir um cardápio com teor de sódio mais baixo do que o teu concorrente. Bem bacana isso aí, Thiago. A Ana Maria está aqui no chat, eu estava conversando aqui com ela, ela abordou uma questão da alimentação por quilo, que é sobre o preço. Segundo ela está falando aqui que o à la carte é mais caro, eu acho que realmente isso é uma verdade. Você acha que isso é mais um motivo ali pela preferência, pela escolha, sendo que é um estabelecimento que a pessoa vai almoçar todo dia? O preço é muito olhado e o gestor deve tentar fazer um preço mais acessível mesmo? Bom, na verdade, não é só isso. O consumidor ele já está ficando muito atento à questão de preço. Mas existem algumas coisas, por exemplo, que são inevitáveis. Só se você mudar radicalmente o sistema de pesagem. Por exemplo, arroz. Não dá para conceber que o quilo do arroz é vendido ao mesmo preço que o quilo da carne no balcão. Do quilo, certo? Então o usuário ele fica meio assim na dúvida, né? Eu vou colocar um pouquinho menos de arroz e um pouquinho mais de proteína, porque o arroz eu como em casa, tá certo? E a proteína não como sempre em casa, certo? Então a gente fica atento. Agora a fixação do preço final, certo? Deve ser realmente preocupação do gestor. Mas ele tem que ter ferramentas para fazer isso, certo? Não adianta simplesmente você olhar para o concorrente e falar, bom, eu vou fazer mais barato do que eles, pura e simplesmente. E aí você está perdendo, né? Você não sabe, a tua estrutura é diferente da dele, os teus custos são diferentes da dele, entendeu? O certo, na verdade, o justo é fazer o preço baseado em fatos, em elementos, né? De você dizer, não, eu pratico esse preço, mas eu tenho plena consciência que esse é o preço justo, entendeu? Aí o consumidor vai perceber. Henri, em que momento decidir ou de que forma? Porque às vezes você tem o self-service, peso, você pesa pelo que você colocou no prato. E às vezes você também tem aquele preço fixo, onde ele se serve. Como é que escolher essa modalidade? Qual que é o intuito de uma, de outra? Obviamente está bem claro, mas para o estabelecimento, mas eu coloco qual? Como é que você chega a explicar isso? Na verdade é uma opção... Tem uma que dá mais lucro que a outra? É muito simples. A partir do momento que uma das duas, certo, não der o resultado, ele muda. Se ele perceber, por exemplo, que o preço fixo, o preço único, certo, há exageros de consumo, etc, ele vai passar por você pega só homem, do estilo do Thiago, assim, se você tiver cliente só do Thiago, não dançou. Exatamente, já não é o meu caso. Então... Olha, são 12 horas e 33 minutos, um assunto bem bacana aqui sobre administração de pequenos e médios restaurantes, incluindo o self-service também. A gente vai para um breve comercial, já voltamos com mais Cozinha Profissional TV.
Exorcista! Metade do monstro! Coisas do além! Lendas brasileiras! Lendas gregas! Pessoas boas! Pessoas não tão boas! Gênios da arte! Gênios da ciência! Amantes! Pessoas de outros planetas! Fenômenos do cinema! Enfim, se você vai dirigir, tá convidado! Salve de Banho! Ajude a Mata Atlântica! Oi pessoal, assistam o programa Esportes Motor aqui na AltV. Um abraço, Christian Fittipaldi. Aí galera da AltV, aqui Alexandre Frota. Primeiro eu quero parabenizar toda a galera aí por estar sempre antenada aqui, né, navegando. Eu acho que é um canal de entretenimento muito legal, jovem pra frente, com um conceito diferente e que eu visto a camisa. AltV, acima de tudo, tem qualidade, né, tem credibilidade e eu acho que isso na informação, no jornalismo, é muito importante. Adorei a AltV. É interativo, é rapidinho, você vê, você lê, você fala. É muito legal e você está de repente aqui e eu estou falando com uma pessoa lá do outro lado do mundo. Retornando aqui ao Cozinha Profissional TV, ao meu lado esquerdo, Henri Magnier, que é professor, chefe de cozinha, autor, escritor aqui de livros, que olha, eu diria que são essenciais para o nosso setor e ajuda bastante, né? E a gente estava até comentando aqui nos bastidores, aqui no intervalo, que tem uma creperia também, né? Isso. E quando você começou com essa ideia? Na verdade, nós temos uma fábrica de crepe. Uma fábrica de crepe. Nós produzimos para quiosques, para fast foods também, numa escala, digamos assim, industrial, mas feito de forma artesanal. Tá. Nossa produção média por mês é de 80 a 100 mil Manter a qualidade, o padrão. Exatamente. É artesanal, é feito disco após disco, à mão. Eu vou dizer pra você, eu tava até comentando, é uma delícia o crepe, quando você vai em eventos, você faz, e geralmente você não percebeu, quando você tem eventos e você traz esse tipo de serviço, a fila fica gigantesca, porque é impressionante, né? O pessoal come uma, come duas, come três, é muito gostoso isso. E eu te pergunto isso só para emendar, equipamentos, a gente tem equipamentos específicos para o crepe e tal, antigamente era mais difícil encontrar esse tipo de equipamento? Na verdade o crepe ele pode ser feito até numa chapa. Até numa chapa, né? O importante é uma distribuição de calor mais ou menos homogênea. Então isso não seria o grande problema. Nós temos equipamentos específicos. Facilitou, né? São as panquequeiras. Sim, que chama panquequeira. Individualmente, né? Porque o certo mesmo seria crepeiras. Eu já vi até na borda da panela, frigideira de forma, tem diversas formas de fazer, eu já vi de várias formas. Tem. Mas nós temos que evoluir mais. Mais ainda dá? Mais. Se você comparar, por exemplo, a delicadeza de um crepe feito na França com o que nós temos que fazer aqui, infelizmente por causa de equipamentos, né? Ainda tem show. Aí você falava quantos mil? 80 a 100 mil queijos por mês nós fazemos. Fazemos. E na França, quantos estabelecimentos? Estabelecimentos? Na França nós temos mais ou menos, na capital, 50 a 60 mil creperias. 50 a 60 só? Só na capital. Cada esquina você tem uma. E aqui no Brasil, você tem uma ideia?
Eu não sei, mas eu acredito que é uma centena no máximo. Olha, Henri, a gente até comentava aqui, eu sonho, né? Não só para quem faz crepes, mas qualquer tipo de estabelecimento, que a segurança alimentar aqui, a segurança do alimento aqui no Brasil seja diferente da na França, com total respeito, porque realmente eles pegam o dinheiro, pegam no crepe, põe. Você concorda comigo? Eu fui uma vez e falaram, quando você for comer, não olha, não serve, é muito bom. E realmente eu tentei não observar, você, tô aqui, vambora. Mas você gostou, né? Uma delícia. Mas aí que tá o sabor dele. Aí que dá o segredo desse. Eu vou te contar, mas é bom. Não, mas brincadeiras à parte, lógico, é uma delícia. A gente tem que ser mantida. Não, tem que manter, né? Não adianta, em qualquer parte do mundo. Outro dia eu estava conversando com uma nutricionista, inclusive, é uma coisa interessante. Nós temos uma política de sanitização aqui bastante draconiana, né? Uhum. Só que você vê determinadas situações, porque nas minhas consultorias eu já entrei em tudo quanto é tipo de cozinha. Né? O que você já viu por aí? Né? Não vou nem falar. A gente costuma comentar aqui só para te ver o que falar. Mas às vezes eu até me pergunto, e eu perguntei para a nutricionista, escuta, o brasileiro tem um estômago diferenciado? Ela falou sim. Eu falei, porque a gente vê muitas coisas também, né, que não daria para assimilar, né? Eu, por exemplo, eu sou meio sensível a essas coisas, né? Qualquer coisa que está um pouquinho fora, até um temperinho, eu já sinto. Eu sou muito chato também. Você é chato? Muito. Principalmente, quando eu entro no estabelecimento, eu olho tudo, uma vistoria geral, sim, obviamente depois do sabor e tudo mais, mas eu olho tudo, eu sou chato, uniforme do garçom, atendimento, banheiro, piso, né? Se tem goteira é tudo. É imagem. É porque você trabalha com a revista, acaba ficando mais chato com isso. Com certeza, mais exigente, né? Nossa, com razão. Certeza, né? E com razão, afinal de contas estamos falando de saúde, né? Não, com certeza. Tiago. Falando aqui até voltando àquela questão dos crepes que a gente estava conversando, o pessoal está comentando aqui no chat que é bom, todo mundo gosta, mas que enjoa. Aí eu passei aqui até o site aqui da creperia porque tem muita variedade. Você acha que tem pauta o mercado brasileiro explorar isso? O restaurante tende a ganhar se ele adicionar? Você entendeu enjoar, você está falando do sabor, da diversidade, É verdade, isso realmente está me preocupando até, né? Porque ele já está se tornando uma coisa muito padronizada, né? Quando na verdade é um produto gastronômico. Você consegue fazer coisa fantástica com o crepe, certo? Você imagina o seguinte, que o crepe pode ser simplesmente a base do prato. Sim, com certeza. Então você tem, por exemplo, se você for visitar uma creperia francesa, certo? Você vai ver que o pessoal pratica a gastronomia com crepe. Ou seja, você pode comer os pratos mais sofisticados simplesmente assentados em cima de um crepe. Vamos lá, se eu pego o seu raciocínio, vamos lá, no centro do prato pode pôr um crepe. Vieira, você pode fazer um crepe. Um peixe em volta, um arroz, alguma coisa assim. O arroz não sei se pode. Mas alguma coisa, enfim. Você simplesmente pensa no equilíbrio alimentar. Então você teria o crepe como sendo o carboidrato. Tá. Certo? E aí você coloca uma proteína que poderia ser uma carne, um filé mignon, um molho de champignon ou qualquer outra coisa assim, e uma saladinha. Quer dizer, você tem uma refeição completa. Você tem um prato. Um prato completo. Olha só. Certo? Então o crepe é muito versátil. Só que aqui até agora nós não exploramos esse potencial. Certo? Nós temos formatos diferentes, produtos diferentes. Você pode fazer um tagliatelle de crepe, você pode fazer uma almofadinha de crepe, um sofiole de crepe, enfim, uma lasanha de crepe. Você pode fazer um monte de produtos. Isso realmente está no site. Tomara que o pessoal se apetece com ele. O Thiago estava aqui falando de fotos, ele falou assim, antes que ele estava no intervalo, você olhou as fotos, eu falei, não consegui olhar a estrutura, ele estava olhando lá. A infraestrutura no site de vocês, não consegui, não deu tempo, mas o Thiago já correu. Foi uma coisa, eu olhei, tava até nas pesquisas que eu fiz para conhecer o trabalho dele, eu vi que ele começou a dar fome, quando eu olhei, realmente abre bastante o apetite ali. Eu até estava conversando ali, ele falou comigo, sobre um projeto novo, que você conversava comigo, sobre microcreparia. O que é esse projeto? Para levar, de repente é mais uma... O que a gente percebe hoje em dia, inclusive muito em função da situação atual que o país está passando, é que nós temos um mar muito grande de microinvestidores. Certo? Então nós idealizamos um projeto chamado CrepeWish, já está inclusive na internet, certo? CrepeWish.net, que seria microcreperias de rua. Ou seja, uma creperia que você pode operar apenas com 2 pessoas. Certo? Num espaço relativamente pequeno e com investimento muito pequeno. Quando você fala de rua, qual seria a estrutura?
Seria um pequeno imóvel, um trailer? O que você pensa? Uma pequena De rua, barraca? 30 metros quadrados já é o suficiente. Tá. Certo? Porque você vai servir o crepe em cone. Aham. Certo? Então, você já tem até o... Isso aqui é a nossa marca de Crepe produtos. Wish. Crepes e sanduíches saudáveis. Tá. Né? Porque o crepe também pode virar um wrap, certo? Dependendo de como você o dobra. Então você consegue fazer um leque de opções dentro de um espaço muito diminuto, certo? E os recheios, presunto, queijo, orégano, tudo isso aí é fácil de você adquirir. Se você precisar, por exemplo, de outros tipos de produto, nós também fornecemos. Mas o importante no nosso projeto é que nós formamos um microempresário, sem ser necessariamente uma franquia. Tá. É uma consultoria, um pacote de consultoria completo. Quer dizer, você vai ter o quê? Desde a elaboração do cardápio até se você precisar de uma ajuda na criação Pode da criar até a marca. marca própria. Você falou que não está vinculado a uma franquia. Exatamente. Nós te damos todas as condições de você levantar um voo, certo? Desde o aprendizado de como se faz o crepe, certo? Porque nós damos aulas no site, existem vários cursos, nós damos aulas de como produzir o crepe, certo? E nós podemos também dar um apoio administrativo, se você precisar, conforme aquilo que a gente tem falado nos livros, né? Você precisa disso. Quer dizer, damos o pacote completo. Mas eu te pergunto, já saiu do papel esse projeto ou já está em funcionamento? Legal. Já. Nós temos um ponto comercial, né, onde já está esse projeto em andamento, certo? E nós temos também todo o leque de informações que o usuário pode querer. O mais importante, um investimento muito baixo, de 20 a 50 mil reais no máximo. Você já monta o seu próprio negócio. Certo? E é um negócio que está indo de vento em pouco. Ótimo. Voltando um pouquinho no assunto de self-service, eu tenho notado, isso obviamente é uma tática, né, do gestor ou do estabelecimento, um aumento do prato cada vez maior. Obviamente, quando você põe um prato maior, você tem o cliente, viu que não preencheu o prato completo e você começa a colocar mais comida. É impressionante isso, né? Isso também está atrelado à diversificação dos alimentos, né? Quer dizer, você procura colocar 2.000 opções para ele colocar um pouquinho de cada. Você vai enchendo o teu prato com mas se você coloca um prato menor, obviamente aquilo... mas o consumidor não cai mais nisso. Ele já tem até... Ele pode estranhar a primeira vez que ele pega o prato, segunda vez, depois ele tem um peso na mão. Ele sabe o que ele consome, certo? Nós fizemos bastante estatística nesse sentido. Se o sujeito come religiosamente suas 400, 450 gramas, você pode colocar o prato de um tamanho de 1 metro, certo? Que ele só vai colocar aquilo. Essa é a grande vantagem do self-service por quilo, certo? É que você consegue dosar exatamente tanto o que você vai comer como o tamanho do teu bolso, né? Você consegue fazer isso. Então o prato realmente fica mais apresentável, certo? Mas ele não cai mais nessa. Tenho também notado, até interessante, estou pondo aqui algumas dúvidas e algumas observações que eu tenho, que a maioria dos estabelecimentos que mexem com o self-service não tem protetor salivar, os equipamentos para auxiliar, você não tem a tampa da panela ou alguma coisa para tampar, enfim, tem muitos erros ainda nisso. É possível, às vezes não tem dinheiro para investir e tudo mais. O que é possível fazer nessa hora? Ou é obrigatório, tem que ter e acabou? Porque a pessoa está conversando, está andando, a panela está aberta. Isso, voa cabelos. Nossa, de tudo, é impressionante. É verdade. Isso, na verdade, faz parte da imagem que você quer passar, certo? É evidente que se você tiver que optar entre um restaurante que tem protetor salivar, que tem ar-condicionado, etc., você vai saber o que fazer, né? Quer dizer, é tudo uma questão, inclusive, de profissionalismo, né? Sim. Você deveria saber que tem que ter um protetor salivar, que tem que ter um controle de temperatura daquilo que está nas cubas. Não tem, impressionante. Tudo isso aí tem que ser controlado. E até eu falei com o gestor do estabelecimento, falei, olha, aquele ambiente onde ficam as cubas, onde fica tudo, ele está muito quente, precisaria de uma ventilação, não tem janela, um ventilador. Eu não coloco um ventilador porque, como é que chama aquele a resposta, não coloco um ventilador porque senão vai voar cabelo.
Obviamente, você não aponta para o chão ventilador, você põe para circular em cima. Segunda, você tem que deixar o ambiente saudável para que o comensal fique ali, não coma correndo. Confortável, né? Segundo, você precisa ter tampa, porque se voar alguma coisa não caia. E o protetor salivar, que também às vezes não é só para saliva, mas também ajuda a proteger de outras formas. Exatamente, você tem toda a razão. Né? Só que não tinha nada disso e não coloca o ventilador. Então, com certeza você não vai voltar muito mais vezes ali. Pois é. Será a sua última opção, né? Então aí sabe, são pequenos detalhes, tampas que dá para se investir. Sem dúvida. E hoje em dia os equipamentos já estão bastante modernizados. Você tem, inclusive, tampas transparentes, né? Você tem tampas onde você pode encaixar o próprio utensílio, né? Quer dizer, você não precisa necessariamente ter uma tampa de aço inox para esse tipo de proteção. Você comentou agora sobre você controlar a temperatura. Até pedir aqui o pessoal da câmera. Isso, obrigado. Controlar a temperatura constantemente. Qual que é esse controle? Como deve ser feito esse controle? Qual que é o profissional? No caso, às vezes um pequeno estabelecimento médio, eu acredito que não tem um nutricionista, né? Mas fazer sempre, verificar a temperatura, quanto tempo deve ficar exposto para trocar. Como é que é feito tudo isso? Basta um termômetro de tipo espeto, tá. Né? Você periodicamente você vai circulando pelas cubas, né? Logicamente tendo o cuidado de limpar após cada imersão do termômetro, né? E vai anotando em planilhas, esse tipo de coisa. Às vezes você pode estar até com a chama do fogo apagado e você não percebeu, ou você pode estar com o termostato desligado, inadequadamente regulado, né? Mas é uma coisa que deve fazer, controlar essa temperatura para manter o máximo possível os micróbios fora da sua área. Te faço outra pergunta, não sei se você já viu, sabe aquelas panelas de fundir, onde você tem, eu esqueci o nome daquelas gradezinhas com foguinho embaixo, é correto utilizar isso num buffet, no self-service, ou não, isso tem que ser abolido? Não, é correto. Normalmente isso porque não dá para controlar muito bem a temperatura ali, dá para fazer? Dá sim. Você tem condição de regular a chama, se você quiser, né? E geralmente as cubas são colocadas dentro de outras cubas onde tem água. Entendi. Né? Então, aquela água está quase em efervescência e você mantém a temperatura. Perfeito. O calor direto é que é o problema, porque se você não... aí você pode queimar. Tá ótimo. Thiago? E qual que é o principal erro? Assim, eu sempre falo que épocas de crise, às vezes o gestor, né, pode tomar alguma atitude errada. Seja ali no self-service, ou seja em qualquer outro tipo de estabelecimento, qual que é o principal erro que você identifica? Não sei se de repente cai a qualidade do prato para ser servido, alguma coisa que ele faça errado, e até dar dica para essas épocas de crise, o que fazer? Está caindo a frequência, o lucro está diminuindo, como se recuperar? Ok. Há duas maneiras de enfrentar uma crise, né? Uma com criatividade, certo? E a outra, evidentemente, controlando melhor. A criatividade é inerente desse segmento, certo? Se você não criar, se você não inovar, você perde a fidelidade. Por outro lado, a época de crise sempre houveram, né? Isso a gente tem que se convencer disso. Eu, pelo menos com os meus 65 anos, eu desde me conheço, nós estamos em crise. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, administrar os seus custos, certo? E depois, tudo que você puder repassar, certo? Para o cliente, de forma, digamos assim, que ele obtenha o benefício e você não perca, certo? Você tem que passar, certo? Nós enfrentamos muitas vezes crises, inclusive de perdas de cliente por N motivos, certo? Às vezes você tem um dia da semana que você fica sem movimento, ou porque chove, ou porque a churrascaria naquele dia, certo, está tomando os seus clientes, quer dizer, você tem que ficar atento, isso é evidente, você tem que ficar atento, mas acima de tudo, manter o controle. Não adianta você, por exemplo, baixar a qualidade dos seus produtos, porque a consequência é uma só, piorar. Muito pelo contrário, né? Então, se você está acostumado a utilizar um determinado produto, como por exemplo, um arroz de boa qualidade, e você muda para um arroz para cachorro, certo? O efeito é notório, certo? O cliente percebe, o cliente também é sensível a esse tipo de mudança, né? Então, você tem que manter o seu padrão. Quanto mais elevado você puder praticar, melhor. Olha só, eu estava até olhando aqui o seu livro, Henrique.
Você mostra várias tabelas aqui, relatório de almoxarifado, de estoque, controle de estoque, de mercadoria, que é aquilo que a gente comentou no início do programa. É simples, você consegue, né, com um simples Excel, montar isso. Agora eu te pergunto, eu vi aqui que tem uma ficha técnica base, não sei o que. Qual a sua opinião sobre ficha técnica? Os estabelecimentos utilizam? Eu sou a favor. É um entrave para a maioria. Né? É impressionante isso. É um entrave para a maioria, mas não tem outra solução para chegar no preço final. Não existe outra. Se você não sabe o custo do seu produto, a composição dos ingredientes, você não tem como estabelecer um preço de venda correto. Ou você vai estar superestimando o preço, ou você vai estar subestimando o preço. Então, é optar. Certo? Eu acho fundamental, inclusive a ficha técnica ela tem uma grande vantagem. Ela pode simular o preço de uma receita. Você não precisa necessariamente fazer a receita para saber o seu custo. Certo? Você simula. Sim. Certo? Quanto vai me custar 1 quilo desse produto produzido? Vale a pena, não vale, quanto eu vou colocar no preço? Está tangível, o meu público vai gostar desse produto, eu posso colocar no meu balcão, porque tudo é permitido. Você pode colocar desde filé mignon até a R$20 o quilo, um restaurante de R$20 o quilo, como não, certo? Agora você tem que balancear o teu balcão, você tem que colocar produtos com custo mais elevado e produtos com custo menos elevados. Mas é isso mesmo. Thiago Martinelli, meio-dia, 54 minutos, chegamos ao final do nosso programa. Alguma pergunta para finalizar? Eu queria finalizar aqui, a gente falou bastante sobre gestão, a gente falou no começo do programa sobre a pessoa que gosta de cozinhar e que ele monta um restaurante. É interessante que essa pessoa fique realmente ali na cozinha, fique no operacional e delegue responsabilidades, contrate alguém para cuidar do administrativo. Você vê que isso acontece ou geralmente é mais indicado que ele, por ser o dono daquilo, faça tudo? Como tudo na vida, como qualquer tipo de negócio, quanto mais você profissionalizar, melhor. Então, se você tem, por exemplo, um cozinheiro muito bom que quer montar um restaurante, ele tem que admitir essa carência que ele tem administrativamente e trabalhar com alguém que saiba fazer isso. Certo? Então, vai ter que delegar para alguém esse tipo de operação. Certo? Porque senão o que ele vai ser? Ele vai ser um péssimo cozinheiro. Por quê? Porque ele vai ter que ver a parte administrativa, ele não entende daquilo, automaticamente ele vai deixar o lado gastronômico dele de lado. Então, é vice-versa. Você pode ser um grande administrador, mas se não souber cozinhar, então contrata um cozinheiro. Certo? Mas nem sempre isso é possível. Tem que ser possível, pelo menos, de forma meio termo. Certo? Então, peça uma assessoria, peça uma consultoria, faça alguma coisa para justamente abrir essa possibilidade de você dominar um assunto. E o Henri presta consultoria se precisar, na verdade. Sem dúvida. Sem dúvida, não, tá aí, se precisar, é só entrar em contato. Henri, eu queria agradecer a sua participação, muito obrigado. Um assunto muito interessante, bacana mesmo. O Henri também estava dizendo que é diretor da cozinha profissional já há anos, né, da época mais antiga. Porque você era criança. Não, mas agora você é jovem. Não brinca não. Mas muito obrigado pela sua participação, Henri, parabéns. Eu vou mais uma vez, se quiser deixar os seus contatos, fique à vontade. Okay. O mais fácil é entrar no nosso site atual, que é o henriscreperia.com, não tem BR, certo? Ou se não, através do e-mail, né, que seria henriscreperia@gmail.com.br. Aliás, .br não. .com só. Henri, Bélgica, você nasceu na Bélgica, é belga e brasileiro de coração. Você visita muito a Bélgica ou não? Não, ultimamente não. Ultimamente. Tá muito entretido. Então tá bom. Queria deixar aqui para vocês Administração Simplificada para Pequenos e Médios Restaurantes, um livro que vale a pena, gente, porque às vezes a gente reclama, não tem informação, não tem. Tem, gente, basta encontrar, é um livro. Se você jogar no Google, sem brincadeira, vem vários títulos, você pode também colocar no Google pelo nome do Henri, que vou falar como Henri, né, para você colocar direto, e você acha diversas lojas e sites na internet que você pode adquirir esse livro bem bacana, da Varela, tá? Segundo ele, está na 3ª edição, provavelmente, né? Exato. Thiago Martinelli. Agradecer ao pessoal que participou do chat com a gente aqui hoje, Ana Maria Bueno, enfim, todo mundo que está aqui com a gente no chat. Lembrando mais uma vez, Cozinha Profissional no Facebook, tanto no /CP Food Service, que é o nosso profile aqui está cheio, aí você vai no /Revista Cozinha Profissional e dá o curtir. Lembrando, como a gente falou no começo do programa aqui, você vai concorrer a um DVD de gestão aí que vai falar engenharia de cardápio para ajudar você a montar o seu cardápio. O Thiago Martinelli tá na hora de fechar já essa promoção aí, senão vamos falar que é eterna. Vamos fechar a promoção. Vamos dar uma data aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fortalecer agora uma data, na próxima segunda-feira aqui ao vivo.
A gente vai anunciar, a gente já vem na sexta-feira, a gente faz o sorteio, faz tudo direitinho. Na segunda-feira a gente anuncia exatamente pra gente finalizar isso. Ou você cria outra data aqui? Perfeito. Podemos, segunda-feira a gente anuncia, perfeito. o Thiago vai me lembrar também. A gente vai trazer o nome pra ver quem levou essas as planilhas e vamos encaminhar pra vocês por correio, na verdade. Tem que finalizar isso daí. Perfeito. Lembrando também aqui, ó, o Twitter da Cozinha Profissional, @CP Food Service. E a gente fala sempre, entra no nosso site, tá sempre notícias ali do setor. Canal aberto no Cozinha Profissional, @Cozinha Profissional, o e-mail da gente. Manda e-mail, a gente recebe. Se tem alguma dúvida sobre gestão, a gente encaminha para a pessoa que vai ajudar. A gente procura algum material para você ali no nosso banco de dados. Enfim, conte com a Cozinha Profissional sempre. Bonita frase, Thiago Martinelli, ele deu até uma risadinha. Gente, mandar um abraço pro Bruno Márcio, tá assistindo aqui também o Cozinha Profissional TV. Gente, obrigado, até a próxima segunda-feira, tenha uma ótima semana, tchau, tchau.